Conhecer a média dos dados nem sempre é suficiente para entender o que realmente está acontecendo com aquela informação. Então hoje eu vou te demonstrar o que são e para que servem as medidas de dispersão. No vídeo de hoje vamos focar em variância, desvio padrão e amplitude. Não somente demonstrar, como nós vamos resolver juntos o passo a passo para você não precisar mais ficar decorando fórmula. Então, se esse conteúdo te interessa, já pega um papel, uma caneta, um caderno e vamos lá para o conteúdo. Então, pessoal, vamos lá. Primeiramente, o que é o que são ou para que servem as medidas de dispersão? As medidas de dispersão, elas são formas de nós representarmos a variabilidade do dado, normalmente em relação à média, né? Normalmente nós já vimos no vídeo passado as medidas de tendência central, a principal delas a média aritmética, só que nem todos os dados, obviamente, vão ter exatamente aquele valor da média. Portanto, é por isso que é necessário calcular a média. A gente pode pensar diferentes formas de calcular como esses dados flutuam em torno da média. Eu estou falando aqui média, mas pode ser média, mediana, enfim, a medida que se está utilizando, a medida de tendência central que se está utilizando. É necessário conseguir calcular como esses dados eles estão variando ali em torno da medida de tendência central. E esse cálculo, essa forma de descrever como os dados estão flutuando em torno da medida de tendência central, é o que nós chamamos de medida de dispersão. Eles vão descrever como esses dados variam, por isso a variabilidade, como eles estão dispersos. Ok, então no vídeo de hoje eu vou tentar dar mais foco prático do que nos outros vídeos anteriores, que foi mais teórico. Nós aprendemos alguns conceitos, alguns pontos que são importantes de serem analisados, de serem considerados a priori, mas não entramos a fundo ali na parte de cálculo. Vamos entender agora mexendo com dados. Então aqui nós trazemos dois conjuntos de dados, o conjunto A e o conjunto B. Obviamente que são dados simulados, pense, pode ser em altura de planta, em centímetros, enfim, quanto a isso, pouco importa, né? Só vamos pensar que são dados contínuos, dados obviamente quantitativos, né? Estão discretos em números, contínuos, então tem uma continuidade nos dados, o que nos permite fazer essas inferências. Então, o conjunto A, nós temos aqui 5 dados, 30, 35, 35, 27, 15, vamos pensar que é a altura de planta, que seja. Aqui o dado já tem a média, esse último dado aqui é a média, né, já calculado, desses 5 dados coletados. No conjunto B, nós vamos ter outras informações, então 30, 32,4, 26,7, 25,4 e 27,5. Propositalmente, é claro, eles vão ter aqui a mesma média. Mas então aqui a gente já pode observar, né, que são conjuntos de dados distintos, com valores distintos, e chegam na mesma média. Ora, se eles têm a mesma média, significa que os dois conjuntos são iguais? Obviamente não. A média ser igual não significa que os conjuntos eles são idênticos. Obviamente a média não vai se diferenciar um do outro. Mais para frente nós vamos ver como fazer esse cálculo de diferenciação estatística. Para isso tudo parte daqui da variabilidade, né? Então esse vídeo é muito importante nesse ponto, mas a gente já vê aqui que eles variam de forma diferente, né? Nesse conjunto A nós temos uma variação de 30 para 35, depois 27, 15, ou seja, uma flutuação bem maior de dados. Aqui no conjunto B nós temos dados que eles flutuam menos, né? E como nós podemos descrever isso? Então, nós podemos descrever, como já comentei anteriormente, com as medidas de dispersão. As principais delas são amplitude, variância e desvio padrão. O ponto principal é nós entendermos a partir de agora o que são desvios. Desvios, eles é algo muito simples, é simplesmente o dado, por isso essa fórmula aqui, xi menos x média. Então, essa equação, né? Então xi é o que? É o valor menos a média. Então, se nós pegarmos aqui no conjunto A, a média 28,4. Um desvio é 30 menos 28,4, que é esse valor aqui, o primeiro valor, menos a média. Um segundo desvio é 35 menos a média.
Se nós formos notar, então, o que nós temos aqui um vetor de desvios, né? Não é simplesmente um desvio que representa todo o conjunto, como por exemplo a média. A média representa todo o conjunto. No desvio nós vamos ter um vetor, é o mesmo caso aqui dos dados. Os dados é um vetor de dados que é o conjunto de dados, né? Nós também vamos ter ali a mesma quantidade de dados nós vamos ter de desvios. Por exemplo, aqui para o conjunto A, então, como eu demonstrei ali em cima, cada dado menos a média. Tá? Então, por exemplo, aqui é 30 menos 28,4. Então, o desvio desse primeiro dado é 1,6. A forma de enxergar isso é assim, digamos que nós estamos aqui, no exemplo que eu dei, analisando uma altura de planta. Tá? Então, a altura de planta, na altura média, a planta tem 28,4 centímetros. Então, a gente pode dizer que a média da população, que nós analisamos, ou a média da amostra que foi analisada, é de 28,4. Então, se uma planta tem 30, ela tem 1,6 centímetro acima da média. Uma planta que tem 35, ela vai ter 6,6 centímetros acima da média. Ela é bem mais alta, né? Então, acho que quanto a isso é relativamente simples de conseguir visualizar. Eu aqui no vídeo eu não tenho muita habilidade para trabalhar com ilustrações, mas eu imagino que é relativamente simples de ser analisado. Uma outra planta 35, a mesma coisa. Uma planta com 27, olha só que interessante aqui, ó, nós vamos ter um desvio negativo. Então ela vai ser 1,4 centímetro abaixo da média. E uma planta que tem 15, então ela é bem pequenininha, foi ela que puxou a média para baixo, né? Ela vai ter 13,4 centímetros abaixo da média. Então, se nós fizermos o somatório desses, se nós, primeiramente, né, colocar todos esses desvios aqui novamente no quadro, nós vamos ter algo semelhante a isso, né, a esse vetor. Então, 1,6, que foi lá do primeiro valor, 6,6, 6,6, menos 1,4 e menos 13,4. Sempre que nós realizarmos a soma dos desvios, que a soma é representada por essa letra grega sigma, né? Então, isso daqui, essa equação está dizendo soma dos desvios, né? Porque isso daqui é desvio, a gente já viu lá em cima, é um valor menos a média. Se nós somarmos os desvios, nós sempre vamos chegar no valor de zero. Por que isso? É um dogma? Não, não é que é um dogma, né? É simplesmente matemática, é simples. Porque a média, ela está representando, tanto é que ela é uma medida de tendência central. Ela está representando a média dos dados. Sempre quando nós vamos ter um valor muito acima da média, nós vamos ou ter um valor muito abaixo, ou mais valores abaixo da média, que acaba anulando, né? Então, um anula o outro. No caso aqui, ó, nós temos 3 plantas aqui acima da média, 2 inclusive relativamente bem acima da média, uma quase na média, aí nós temos 2 plantas abaixo da média, uma pouco abaixo da média, que mais ou menos compensa com essa aqui, só que outra muito abaixo da média, que acaba compensando aqueles valores. Então, o somatório, sempre na soma dos desvios, nós vamos ter zero. Aí dá para pensar assim, poxa professor, mas se nós vamos ter zero sempre na soma dos desvios, então do que isso vale? Bom, fica até o final que eu vou explicar como isso como nós podemos transformar isso em uma informação de dispersão, tá? Primeiramente, vamos aqui fazer, para a gente conferir, também no conjunto B. No conjunto B, nós também vamos ter ali todos os valores, a média e aqui os desvios, né? Que o desvio nada mais é do que a soma dos valores mensurados menos a média. Então, novamente aqui nós vamos ter 1,6, 4, menos 1,7, menos 3 e menos 0,9. Percebam que aqui nós temos 2 plantas acima, né, da média, 2 medidas, que seja acima da média, e 3 abaixo da média, e no somatório, nós já adianto aqui, no somatório vai ser 0. Então aqui, reafirmando, eu já dei esse spoiler lá em cima, acho que era para deixar para falar aqui, mas a soma dos desvios é sempre 0. Não importa o conjunto de dados que você tem,
Você calcula a média, calcula os desvios, a soma dos desvios vai sempre ser zero. Se não for zero, dá uma conferida na calculadora, porque se você calculou a média corretamente e com a soma dos desvios vai ser zero. Então, como retirar essa informação, né? Como mensurar uma variação, se sempre quando eu vou medir ele vai dar o que der de valor positivo, vai também dar de valor negativo. Nesse caso, o que nós precisamos fazer é garantir que esse valor sempre seja positivo. Como que a gente pode garantir que ele sempre seja positivo, né? Se vai ter a média, vai ter sempre valores que estão abaixo da média e valores que estão acima da média, senão não seria a média. Então uma das formas de fazer isso, se vocês concordam comigo, é elevar esse número ao quadrado, né? Porque um número elevado ao quadrado ele vai ser sempre positivo. Menos 0,9 ao quadrado vai ser positivo. Quanto que vai ser? Eu não sei, provavelmente 0,81. Calculei de cabeça aqui. Menos 3 ao quadrado vai ser 9, né? 9 positivo. Porque sempre, quando a gente multiplica menos com menos, dá mais. Então, menos 3 vezes menos 3 vai ser igual a 9. Então, uma das formas de fazer isso é simplesmente aí obtendo o quadrado dos desvios. Porque é menos com menos, então vai ser sempre um valor positivo. Tá? Então aqui nós temos o exemplo do conjunto A, então nós já tínhamos montado lá em cima o vetor de desvios, né, do conjunto A, então ele está aqui novamente. Então 1,6, 6,6, 6,6, menos 1,4, menos 13,4. Somatório disso daqui tudo, zero. Tá? Já explicamos o porquê. Quadrado dos desvios, então 1,6 ao quadrado vai ser 2,56. Valores positivos, né, tá resolvido. Menos 1,4 ao quadrado vai ser 1,96, então positivo. E menos 13,4, 179,56. Então, somando, percebe que agora nós só temos valores positivos, né? Somando tudo isso, nós temos o que é chamado, talvez se você já é um estudante que já estudou estatística, enfim, escutou o termo soma dos quadrados. Então, essa é a soma dos quadrados dos desvios, né? Ou SQD, muitas vezes é chamado de SQD nos livros. Às vezes o termo ele torna, pelo menos quando eu fui estudante desse ponto, o termo tornava um pouco abstrato entender. Então, eu acredito que com essa explicação de entender o que é a média, o que é um desvio, como que calcula o desvio do dado até a média, né? Que é simplesmente a diferença, né? E por que elevar ao quadrado, né? Porque a soma dos desvios vai ser sempre nulo, vai ser sempre zero. Então nós fizemos a soma dos quadrados e aí nós fizemos o desvio ao quadrado e aí com a soma dos desvios ao quadrado nós temos o valor da soma dos quadrados dos desvios, 271,2. Tá? Então aqui nós já temos um número que pode nos indicar alguma coisa em relação à variação do dado, né? Nós ainda estamos no caminho, né? Esse valor ele indica a variação, mas concordam comigo que, por exemplo, se eu tivesse uma planta a mais ou uma planta a menos aqui, esse valor seria maior ou menor. Cada indivíduo está acrescentando dados. Esse dado cru por si só, ele não me diz muita coisa. Então aqui no conjunto B, nós vamos ter também os desvios, nós já vimos lá, soma do desvio vai ser zero, vai ser nulo. Depois nós vamos ter aí o quadrado dos desvios, que vai ser esses valores aqui. Como os desvios são menores no conjunto B, a gente já viu lá em cima, né? Lá no início, os valores aqui do conjunto B eles variam menos em comparação com a média. Consequentemente, os desvios são menores, consequentemente, o quadrado dos desvios são menores ao quadrado. E então, nós vamos ter um valor aqui bem menor, né? Então, se comparar o conjunto A, 271,2, com o conjunto B, nós já observamos que, tendo em vista que ambos têm a mesma quantidade de plantas, aqui no caso de indivíduos que compõem a amostra, nós já vamos observar que o conjunto B ele variou bem menos, né? Por mais que ambos os conjuntos tenham a mesma média, a variação, a dispersão dos dados em torno da média, nós já podemos verificar objetivamente, né, que no conjunto B essa variação é menor. Então, né, com base nisso, para esse valor aqui, ele é chamado, eu já dei o spoiler lá atrás, SQD, ou soma dos quadrados dos desvios. Todo esse passo a passo de cálculo e com mais exemplos, inclusive,
Tem também no meu livro, inclusive o link está aqui na descrição. Se você se interessar, obviamente eu recomendo, tanto é que fui eu que escrevi. Mas aqui ao longo das aulas, ao longo desses vídeos de estatística, de experimentação agrícola, eu vou trazendo também alguns exemplos, é claro. Então, aqui o SQD, ele é calculado como o sigma de novo, que é a letra, aquela letra grega que indica o somatório, do quadrado dos desvios. Então, nós vimos lá, primeiramente, isso daqui é o desvio, xi, quer dizer, o valor menos a média. Isso que está dentro dos parênteses é o desvio. Se nós elevarmos ao quadrado, é o desvio ao quadrado. Mas nós ainda vamos ter um vetor. Então, quando nós fizemos a soma desses valores, é que a gente vai ter a soma dos quadrados dos desvios. E aí a fórmula é essa daqui. Ok, mas isso ele vai demonstrar, como eu comentei, né? Se nós tivermos mais indivíduos que compõem uma amostra aqui, ele vai estar cada vez aportando mais valor. Não seria correto eu afirmar que quanto mais indivíduos eu coletar, maior vai ser a minha variação, né? Então, ou a variância dos dados, enfim. Preciso normalizar isso, ou seja, dividir isso pelo número de indivíduos que eu tenho. Mas não é exatamente o número de indivíduos. Aqui entra aí a questão do grau de liberdade. Eu, inclusive, estou pensando, acho que eu vou fazer um vídeo somente explicando a questão do grau de liberdade. Se você tiver interesse, comenta, por favor. E se eu fizer, eu vou deixar aqui o link indicado para o vídeo. Mas eu vou dar uma pincelada rápida aqui. Então, o grau de liberdade na população, quando nós estamos trabalhando com a população total, quando nós analisamos todos os indivíduos da população, não somente uma amostra, nós podemos dizer que o nosso grau de liberdade é igual ao número de indivíduos da população. Por isso N maiúsculo aqui, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou afirmando isso? Porque todos os indivíduos variam livremente. Eu realmente precisaria de um vídeo à parte só para explicar isso, senão vai ficar muito comprido aqui, ninguém vai assistir esse conteúdo. Imagine assim, se você está analisando uma população inteira, seja de planta, de animais, enfim, você está coletando todos os indivíduos dessa população. Então todos eles variam livremente e você está coletando a média e a variância verdadeira, né? Vou botar aqui assim, verdadeira, que realmente é. Se nós estamos trabalhando com uma amostra, por maior que seja a amostra, ela não abrange toda a população, tanto a medida de tendência central quanto as medidas de dispersão estão perdendo graus de liberdade. Então, nós já não estamos mais analisando o valor que ele varia, ele flutua livremente, mas nós estamos analisando a partir de uma amostra que representa aquilo. Qual é a implicação disso? Vamos pegar aqui rapidamente o conjunto A. Nós temos aqui então planta de 30 centímetros, 35 centímetros, então nós temos 5 indivíduos e ele compõe a média. Então nós temos essa média amostral e nós estamos extrapolando que isso daqui é a população. Qual é a implicação disso? Que se nós temos uma média, que nós estamos extrapolando o que é a média da população, ou seja, nós já sabemos a média da população. Qualquer um desses 4 primeiros valores aqui, podem variar livremente. Esse 30 poderia ser 37, poderia ser 25, enfim, poderia variar livremente. Esse 35 poderia aqui ser 25, ser 23, ser 40. Porém, se nós sabemos a média, porque nós já temos a média, o somatório disso daqui deveria ser a média vezes 5. Então nós perdemos 1 grau de liberdade, porque 4 valores podem variar livremente e um valor, não que ele seja fixo, mas é necessário que ele complemente os demais para chegar até a média. Então, se eu aumento 5 centímetros nessa daqui, essa daqui vai ter 10 centímetros, pensando que as outras se mantenham iguais, né? A partir do momento que eu tenho a média, que representa, ela está extrapolando para uma média populacional, eu perco 1 grau de liberdade, tá? Então, em outras palavras, sempre quando eu trabalho com amostra, eu perco 1 grau de liberdade, e é por isso que, em todos os estudos estatísticos, em todas as formas estatísticas, quando a gente vai ver grau de liberdade, normalmente nós estamos falando de amostra, nós estamos falando de N-1, ou seja, número de indivíduos na população menos 1.
porque 1 grau de liberdade eu já não tenho, aquele valor já não pode mais variar livremente, uma vez que eu tenho uma média extrapolada para a população, que é a média da amostra, posso variar os outros valores menos 1, porque esse 1 é necessário para complementar a média, para fechar aquele número. Uma explicação rápida seria isso. Então aqui nós temos todos os valores, eu não posso variar 1 para chegar na média, os demais eu posso variar, desde que esse 1 aqui, que eu estou pegando esse último aqui como um exemplo, né? Se os outros variarem, esse daqui tem que variar no contraponto, fazer um contrapeso para chegar na mesma média. Por isso eu perco 1 grau de liberdade. Ok? Então, dito isso, nós vamos ter o nosso cálculo da variância. A variância, em muitos exemplos, ela é dada como essa forma, né? A variância ela é representada por essa letra grega, né? É um sigma minúsculo. Tá? O somatório é o sigma maiúsculo, a variância o sigma minúsculo elevado ao quadrado. É elevado ao quadrado porque nós fizemos os quadrados dos desvios. Como que é calculada a variância? Ela vai ser o SQD, que é o somatório dos quadrados dos desvios, que foi tudo que a gente calculou até então, dividido pelo grau de liberdade. Então, dessa forma, se eu tiver uma amostra maior, obviamente eu vou aumentar a soma dos quadrados dos desvios, porque eu vou ter mais indivíduos compondo aquela amostra, vou ter mais variabilidade entrando ali, porém eu vou estar aumentando também o meu denominador, que é o grau de liberdade, que é n-1, né? Também, então, dessa forma é representado desse jeito aqui. Então nós temos a variância, né, sendo igual ao somatório. Veja como, primeiramente olhando essa equação, ela parece um pouco, assim, a uma primeira vista parece ser difícil de entender, porém se a gente entende o passo a passo, é muito simples, né? Nós temos a variância sendo igual ao somatório dos resíduos, né, dos desvios, desculpe. Então o desvio é o valor daquele dado menos a média. Faço o somatório, pego cada dado daqueles de lá, elevo ao quadrado, nós vamos ter aqui então o desvio elevado ao quadrado, ou seja, os quadrados dos desvios. Faço o somatório, eu tenho o somatório dos quadrados dos desvios, e aí se eu divido pelo grau de liberdade, ou seja, divido por n-1, eu vou ter a medida da variância. Facilmente, já que a gente já calculou lá para trás o conjunto A e o conjunto B, nós vamos ter que a variância do conjunto A é 67,8 centímetros quadrados. E pensando que a gente estava trabalhando com centímetro lá de altura, né, de planta. E a variância do conjunto B, 7,815 centímetros quadrados. Aí você vai me dizer, tá, mas isso a gente já percebeu lá atrás, né? Aqui a gente já podia ver, ó, é bem maior, né? O 271 é bem maior que 31,26, né? Que seria o quadrado dos desvios, aqui, o somatório do quadrado dos desvios. Sim, a gente poderia ter percebido nesse caso aqui que é um exemplo simples, mas aqui porque nós estamos trabalhando com dois conjuntos que têm 5 indivíduos compondo a amostra. Se nós estivermos trabalhando com conjuntos diferentes, enfim, que é o que normalmente vai acontecer, isso vai se complicando, vai se tornando mais complexo, né? E então, por isso é necessário aí a variância, ela é muito utilizada para nos dar um referencial do quão dispersos são aqueles dados. Mas aí vocês não concordam comigo que a gente está trabalhando com altura de planta, né? Aí usar centímetro quadrado, que medida estranha, imagina assim, altura de pessoas, né? Que seja. E aí nós vamos estar trabalhando com metros quadrados para medir pessoas, ou idade, né? Idade de pessoas, anos quadrado. Então, assim, anos ao quadrado, não faz muito sentido, né? Ou dias, no caso de plantas também, né? Dias ao quadrado, são dados que eles vão estar sempre elevados ao quadrado, porque nós precisamos elevar ele ao quadrado para sair daquela soma zero, né? Se a gente somasse sempre os desvios, vai dar soma zero, então nós necessitamos elevar ao quadrado. Mas agora a gente não precisa mais. E é por isso que tem o desvio padrão. Então, o desvio padrão, ele é representado pela letra sigma e é muito simples, né? É simplesmente a raiz quadrada da variância. Então, dessa forma, a gente já fez todo aquele cálculo aqui para entender a variância, agora o desvio padrão é muito simples, é a raiz quadrada da variância.
Dessa forma, nós passamos a trabalhar com dados na mesma unidade que nós mensuramos. Então, concordam comigo aqui. A variância ela já vai estar nos dando um indicativo de quanto aquele dado varia, certo? Então, a gente já vê aqui que o conjunto A ele tem uma variação bem maior, uma dispersão dos dados, os dados estão bem mais longe da média, digamos assim, do que no conjunto B, tá? Porém, numa unidade que não faz muito sentido. No desvio padrão, essa unidade já vai fazer mais sentido. E é por isso que nós vamos ter aqui, no conjunto A, um desvio padrão de 8,23 centímetros, né, que é 67,8 tira a raiz, e no conjunto B nós vamos ter um desvio padrão de 2,8 centímetros. Então agora a gente já pode, até fica fácil de imaginar, simplesmente nós temos ali a medida, a média deles é em torno de 28 centímetros, né? 28,4 centímetros, se eu não me engano. Isso, 28,4 centímetros. Os dois conjuntos têm essa mesma média de altura de planta. Porém, no conjunto A, na média, digamos assim, da variação do dado em relação à média, ele vai variar 8,23 centímetros. Então é esperado que se eu chego lá na parcela, na população, não sei, daquelas plantas que compõem o conjunto A, as plantas elas vão estar variando em média 8,23 centímetros em relação à média da população, tá? Então eu sei que média da média, enfim, né? Mas pensem assim nessa frase e escrevam ela se for necessário, vocês vão entender. E no conjunto B, as plantas ali, elas vão estar variando 2,8 centímetros em média em relação à média. Ou seja, a média da variação do conjunto B é muito menor. Logo, eu posso imaginar que eu chego lá, as plantas vão ser muito mais uniformes, tá? Se eu chego lá, digo no sentido de, se eu for visualizar esses indivíduos que compõem essa amostra, do conjunto B é esperado uma uniformidade muito maior, enquanto no conjunto A tem uma variabilidade maior. Então, dessa forma, a gente viu variância, desvio padrão. Ok, pessoal. Então, e por último, nós vamos ter a amplitude, que essa é relativamente muito simples, eu acho que o nome já entrega. É simplesmente o maior valor menos o menor valor. Então a amplitude ela vai nos dar uma visão geral do quanto varia objetivamente, né? Porém ela não dá uma ideia da densidade da dispersão de dados. Vamos pegar aqui nos conjuntos de dados lá, vamos voltar no original lá em cima. No caso aqui, o dado do conjunto A, o maior valor, nós temos duas plantas de 35 centímetros, né, que são as plantas mais altas, digamos assim, e uma de 15 centímetros. Logo, nós podemos dizer que a amplitude aqui é 20 centímetros. No conjunto B, nós temos aqui o maior valor, uma planta de 32,4 e como menor valor, vamos ver aqui, 25,4. A variação aqui foi, salvo engano, 7 centímetros. Podemos observar aqui também que a amplitude foi menor no conjunto B. Porém, muitas vezes, utilizar a amplitude somente ela é uma medida, claro, é muito rápida, a gente fez aqui, né, rapidamente, pegando o maior menos o menor, então ela tem essa vantagem, essa facilidade de ser mais rápido, de se observar, porém muitas vezes ela engana, né? Então principalmente se nós tivermos um outlier, pode estar puxando o dado muito fora, e aí então isso faz com que a amplitude seja bem elevada, porém os dados eles não se distanciam tanto entre si. Então o outlier ele confunde bastante na questão da amplitude. Outra questão é como os dados eles estão comportados. Se os dados eles estão comportados mais próximo da média, por mais que em algum conjunto pode ter uma amplitude maior, acaba que a maioria dos dados, quando nós estamos falando aqui de muitos dados, né? Muitos dados ali próximo da média, acaba puxando o desvio padrão para ser menor. Ou seja, a variabilidade média dos dados é menor, porém tem alguns dados que puxam ali tanto para cima quanto para baixo. E em alguns outros casos pode ocorrer ao contrário, pode ocorrer de ter mais dados afastados da média, então isso já é um indicativo de que aquele valor não tem uma distribuição normal, e aí então nesse caso sim faz jus, né, a amplitude ser maior porque os valores estão diferenciados. Então são cuidados que tem que ter. Se você ficou com alguma dúvida, pode assim, rever esse vídeo. Quanto ao vídeo de tendência central, é o vídeo passado, e se quiser deixar aqui nos comentários algo, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.